Informamos agora há pouco aqui, antes do intervalo, a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo. O velho Lobo faleceu aos 92 anos, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, né? Com um cara que fez tanto pelo futebol, né? E as homenagens, elas vão seguir como segue mundo afora. Como a gente fala de Guardiola hoje, mas tantos outros, Cruyff, enfim, grandes treinadores e personalidades do futebol falaram e falam e tem que falar sobre essa seleção de 70. Com muito... E aí, galera, Marcelão Fogão na área novamente para falar de Botafogo. E antes de mais nada, vamos falar aqui do passamento do Zagallo, tetracampeão mundial, o único tetracampeão mundial, figura icônica do futebol mundial, figura icônica do futebol do Botafogo, bicampeão mundial com a camisa da seleção brasileira como jogador de futebol, jogando pelo Botafogo, tricampeão mundial com a seleção brasileira, sendo o treinador que veio do Botafogo para a seleção brasileira, Zagallo, que já vinha enfrentando problemas de saúde há alguns anos, partiu ontem e será velado na CBF, na sede da CBF. Zagallo será velado a partir das 9h30 da manhã de amanhã e será sepultado no cemitério São João Batista. Então tá aí a nossa nota de pesar pela passagem do grande Zagallo, o maior treinador vitorioso da história do futebol mundial. Então, nossos sentimentos aí à família do Zagallo e toda a torcida de todos os clubes, toda a torcida brasileira que reverenciam o Zagallo como um grande treinador e um grande ser humano. Então vamos falar de Botafogo agora e vamos falar aí de Roleiser. Então vamos falar agora de Botafogo, falar de Roleiser. Roleiser que, ao que tudo indica, será negociado com o Benfica. Então o ultimato que o Botafogo deu fez com que o Benfica se apressasse e solicitasse aí a presença do jogador antes, né, do meio do ano. Então aí, de acordo com o movimento que o Botafogo vinha tomando aí de dar uma pressão no jogador, no seu staff e também nos estudiantes, o Benfica resolveu agilizar e resolveu fazer logo a transação e agora só aguarda a palavra dos estudiantes, que é o ok dos estudiantes, e aí estará tudo certo. O jogador tem contrato com o time argentino ainda até 2029, por isso esse valor alto, e o Botafogo deve sair da jogada e partir para o plano B, que até agora a gente não sabe, ninguém sabe, mas que deve ser um jogador à altura do Roleiser, que é bem difícil de encontrar, mas se olhar direitinho pode encontrar sim no mercado. Então, falando agora de Alexander Barbosa, o site paraguaio, ele revelando os detalhes aqui da proposta do Botafogo, dizendo que o Botafogo, segundo essa reportagem, pagará $50 mil em luvas e salários, cerca de $150 mil ou 732 mil mensais ao jogador. Então, além de Botafogo e Fortaleza, o Libertad também tentou renovar com o jogador e até o Cerro Porteño tentou a negociação, mas o Botafogo já estava bem adiantado e o jogador vem para o Botafogo, está sendo esperado aí na segunda-feira e é um jogador que a torcida vai gostar, com certeza. É um jogador muito bom, muita imposição física e também sabe sair jogando e é fazedor de gols. Ontem falamos na live a respeito da venda de Adrielson e Lucas Perry. Então o John Textor interagiu no Twitter, deu um chega para lá num torcedor, lá num blogueiro do Botafogo e tal. Aí muita gente a favor, muita gente contra, muita gente, né, tem os... Ele fala assim, não, porra, o dinheiro é dele, ele faz com o dinheiro que ele quiser, e ele também até falou isso, que o dinheiro
vem do Botafogo, vem do conglomerado, né, da Eagle Futebol, e nisso ele disse, né, meio que malcriadamente, que quem dá as ordens é ele e está tudo certo. E muita gente, que a gente sabe que tem muitos torcedores que são totalmente a favor, tem gente até ajoelha, né, se prostra ao pé do John Textor, agradecendo ele ter tirado o Botafogo da falência, ele ter tirado o Botafogo da segunda, terceira ou até quarta divisão, porque, na opinião dessas pessoas, o Botafogo estaria falido se não fosse o John Textor. Só que o Botafogo foi o primeiro clube brasileiro, realmente clube, que eu estou falando, clube de ponta, que organizou o projeto da SAF. Então o Botafogo ele vinha se organizando há muito tempo. Então o Botafogo ele seria passada a SAF do Botafogo ou para o John Textor, ou para o Ronaldo Fenômeno, ou para o Manchester City, ou para qualquer outro grupo que assumisse o Botafogo, e poderíamos estar mais felizes ou até mais tristes agora. Mas isso é uma coisa que as pessoas não entendem, entendeu? Então, o processo é que não foi nada legal, porque alguém mentiu, alguém passou informação errada. Então, agora, não, porque vai vender no próxima venda que tiver, se houver uma venda de Adrielson e Lucas Perry, será 50% do Botafogo. Tá legal. E se não ocorrer, vai sair por esse preço de banana. Um Nino vale mais do que Adrielson e Perry. Sinceramente, não dá para entender, mas dá para tentar entender, né? Como eu falei na live ontem, tá certo, mas tá errado, mas tá certo. É mais ou menos isso. E sem mais delongas, não vamos se aprofundar muito nisso, que agora é olhar para frente, olhar o que o Botafogo tem que fazer para contratar jogadores, que precisa reformular esse time. A limpeza está sendo feita, a limpeza não foi ainda do jeito que a gente queria, mas a gente sabe muito bem que não dá para desmontar um time para poder fazer outro em cima do laço. Então, alguns remanescentes vão ficar e outros vão sair ao longo, né, do ano. E acho que até o Campeonato Brasileiro começar, muita gente nova ainda vai chegar e muita gente que a gente não queria também vai sair. E isso é importante e isso é o que importa no momento. Então, essa fala do John Textor foi justamente para justificar, né, uma coisa que estava meio sombria, né? Então o PR agora de 10 milhões de euros passou para 3 milhões e não sei quanto, e o Adrielson também de 10 milhões de... ninguém vai engolir isso e achar que... Agora, tem o torcedor, que eu já falei, tem o pachecão, tem o passador de pano, tem o negativista demais, né? Mas tudo isso tem que ter um meio termo para poder analisar. Tá certo? Só o tempo dirá. Então, a gente não dá para dizer que isso com certeza faltou transparência. Realmente, quem administra o dinheiro é ele, então ele vai fazer os investimentos que tem que fazer. Outra coisa é anunciar essa quantia que foi vendida dos jogadores, e o Botafogo está oferecendo 10 milhões de dólares no jogador e 8 milhões em outro. Então tem pelo menos aí para ser investido em 2 jogadores de meio campo 18 milhões de dólares, e que esse dinheiro seja utilizado para reforçar a equipe do Botafogo. É isso que nós queremos. Se isso acontecer, ninguém vai chiar por ter dado o Lucas Perry e o próprio Adrielson pelo valor que eles foram repassados ao Lyon. Então, é isso. Galera, dê um like, acione o sininho e venha participar da nossa live hoje às 7h45 da noite. Vai começar mais cedo hoje. 7h45, que é para a gente esticar mais um pouquinho, se der. E é isso. Então é isso. Valeu, galera. Grande abraço. Fui.